Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui. Por favor, tome seu assento. Pode se assentar. Obrigado, pastor Hebe, pelo convite. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos. Pastora Rebeca, que Deus abençoe a todos os irmãos. Meus irmãos, quando eu fui entrando ali, eu senti um cheiro de uma comida, meu amigo. É aqui mesmo, é? Pois já reserve um balde ali para mim ali, tá? Uma bacia ali. Que eu fui chegando ali, que negócio cheiroso mesmo. Abramos a Bíblia, por favor. No livro do profeta Isaías, do capítulo 43, só que nós iremos ler versículo 1, versículo 2, o 18 e o 19. Assentado mesmo, como você está. Profeta Isaías, capítulo 43, obrigado, meu irmão. Isaías, capítulo 43, versículo 1, versículo 2, versículo 18 e o versículo 19. Está projetando aqui? Olha aí. Então vamos ler aqui como está aqui projetado. Permitam-me ficar de costa para os irmãos. Isaías 43, versículo 1 diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu o quê? E chamei-te pelo teu nome. Tu és? Pronto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas o quê? Nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa. Amém. Só até aí. Queridos irmãos, aqui da Adeste, esse tema que vocês escolheram, ele é muito forte. Eu confesso que fiquei pensando em muitas coisas. A cabeça de quem lê a Bíblia, irmãos, às vezes não para. A minha esposa disse que a minha mente ela é muito acelerada, eu fico pensando muitas coisas. Às vezes vou dormir, eu ouço uma palavra, já imagino uma pregação. Se eu estou caminhando, vejo um outdoor, alguma coisa, e já começo a conjugar com a Bíblia. E esse tema de vocês mexeu muito comigo, porque dá para falar muita, mas muita coisa. A primeira coisa que eu vejo nesse capítulo está logo no versículo 1, quando Deus diz a Israel assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Esse Jacó é Israel. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Aí ele diz: Tu és meu. Observe que até chegar ao ponto de Deus usar o pronome possessivo, tu és meu, existe um processo. Qual é o processo? A remissão. Primeiro foi preciso ele resgatar, para depois ele fazer uso desse expediente e dizer: tu és meu. Nenhum dos senhores e das senhoras foram resgatados por méritos. Deus não olhou do céu e viu em você alguma coisa que pudesse atrair a atenção de Deus. Não foi nada disso. Isaías capítulo 64, salvo engano, acho que é o versículo 6,
diz que as nossas obras são para Ele como trapos de imundícia. Então não há absolutamente nada em nós que pudesse chamar a atenção de Deus, que pudesse atrair Deus até nós. A bem da verdade, quando Deus resolve nos redimir, Ele faz isso pautado inteiramente e exclusivamente no seu grandioso e indescritível amor. Porque quando Deus olha para nós, a única coisa que Ele vê é o pecado que nos consome, o pecado que nos separa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Quando Paulo diz que todos pecaram, ele está falando que o grande peca, o pequeno peca, o rico peca, o pobre peca, o crente peca, o não crente peca, o negro peca, o branco peca, o padre peca, o pastor peca, o macumbeiro peca, o espírita peca, todos pecam. E a consequência disso? Afastado de Deus. A consequência maior, a morte. Se juntarmos as pedras do quebra-cabeça, meus irmãos, as nossas obras nos levaria fatalmente à morte. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e aos Colossenses, dizendo que nós, preste bem atenção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Preste atenção. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, e quando a Bíblia diz que o pecado cheira mal às narinas de Deus, Paulo está dizendo que tanto eu quanto você fedemos diante das narinas de Deus. O pecado gera ojeriza em Deus. O odor do pecado ante a presença santíssima de Deus é pútrido, é fedido. É como se nós, seres humanos, fôssemos insuportáveis. Por isso que a Bíblia diz que nós não merecemos. Mas Deus, olhando lá do alto da eternidade, olhando para a raça humana caída, mergulhada no pecado, atolado no lamaçal, no charco de lodo, Ele é quem resolve. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lá da eternidade, Ele é quem resolve nos amar. E quando Deus decide, a sua palavra se torna pétrea. Ela é irrevogável. Não existe ninguém no planeta, nem fora dele, nem anjos, nem principados, que pode mudar a decisão de Deus. João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma... Olha só, João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos, e nenhum desses versículos tem a força suficiente para descrever como foi o tamanho desse amor que Deus teve por nós. É por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira. É um amor indizível, vai além do intelecto humano. Por quê? Porque nós não merecemos. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, porque nós não merecemos. Ora, quando a Bíblia diz que Ele foi movido por esse amor, eu vejo o apóstolo Paulo fazendo força para descrever o tamanho desse amor que Ele teve por nós, no afã de nos
redimir, para que ele possa dizer: tu és meu. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e se esvaziou, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Observe que Paulo diz que Jesus se esvaziou, se humilhando para assumir a forma de homem. Quando Paulo diz que Jesus se esvaziou, meus irmãos, eu faço força para imaginar como seria esse esvaziar-se da majestade santa. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 19 fala de como é Jesus lá na eternidade. Na eternidade, Jesus está vestido com roupas reais, resplandecentes, angelicais e talares. Ele tem um cabelo grande, comprido, caído sobre os ombros, um cabelo branco como a neve. Seus olhos são como tochas de fogo, seus pés são como latão reluzente que acabou de sair da fornalha e está pronto para esmagar a cabeça de seus adversários. Descendo sobre os ombros, passando pelo peito, chegando na altura da cintura, existe um grande cinturão de ouro, porque ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Na sua mão, ele tem um cetro com o qual rege todo o governo celestial. Sobre a sua cabeça existe uma coroa com 7 diademas, laureada com muita glória. No dizer do profeta Isaías, esse Jesus tem ao seu dispor toda a corte angelical que por toda a eternidade o adora, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. Quando o apóstolo Paulo diz que ele se esvazia de si e se humilha, é como se eu visualizasse a eternidade sendo sacudida por este amor indizível para nos redimir, de tal forma que ele, quando se humilha e se esvazia, como se ele retirasse a coroa laureada de glória, como se ele pegasse o cetro que rege o governo, colocasse no canto, retirasse suas vestes reais, resplandecentes, angelicais e talares, desse uma pausa na adoração ininterrupta dos anjos, e por ação, obra e graça do Espírito Santo, ele saísse da eternidade, viesse à terra, e vai na direção de quem? Na nossa direção, seres imprestáveis, desprovidos de valor, mergulhados no pecado. Ele vai na nossa direção, coloca o seu braço dentro do lodo do pecado, e detalhe, sem sujar o próprio braço, e de lá nos retira, nos dá um banho no chuveiro da graça, nos faz assentar nas regiões celestiais, vai nos redimir através do sangue vertido no Calvário. Ele agora nos adota como filhos seus, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, dizendo: e agora somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se alguém aqui foi alcançado por este benefício, levante as mãos. Ele nos redimiu não foi porque você é santo demais, não foi por causa das suas obras,
não é por causa do seu estilo de vida. Ele nos redimiu, foi por causa do seu bendito e poderoso e inescrutável amor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz: e pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, desça do salto alto. Você não é nada sem Jesus. É por isso que ele diz: sem mim nada poder. Quando ele nos resgata, aí ele diz: tu és meu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele diz: e fostes comprado por bom preço. Que preço é esse? 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz: e não foi com coisas corruptíveis desta vida que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, como prata e ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observe que Paulo diz assim: e fostes comprado por bom preço. Que preço? O sangue de Jesus. A partir de agora você não tem mais um preço, você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Está entendendo? Agora olha o detalhe. Jesus não sonega imposto. Tudo que ele compra tem nota fiscal. Jesus não faz serviço sem nota, irmãos. Tá bom? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ele mostra a compra. E foste comprado por bom preço. E a nota fiscal está no final do versículo. Ele diz: portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A prova que o crente dá de que foi comprado, lavado e redimido no sangue do Cordeiro é quando ele usa o corpo e o espírito para glorificar, para bendizer, para enaltecer a majestade. Até agora foi bom? Foi bom até agora? Pois é, esse foi o mel, viu? Porque agora vem o fel. Como diz lá na minha terra, meu irmão, prepara as costas, porque vai minar sangue. Nós vivemos uma época de um evangelho muito podre, de um evangelho adulterado, prostituído, divorciado da Bíblia. Preste bem atenção. É o evangelho das facilidades. Viva de qualquer jeito, ande de qualquer forma, fale de qualquer maneira. E aí vem o crente bobão, desculpa a expressão tão frívola, abrindo a boca: Deus, eu quero algo novo, vivendo de qualquer forma. Não vai não. Ei, rapaz, você está muito enganado. Olha como isso é tão forte. 1 de Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: e nos últimos dias o Espírito Santo expressamente diz. Esse termo expressamente quer dizer falar aos gritos, falar aos berros. Ele está dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo ia berrar, dizendo: muitos vão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha o que eu estou falando, irmãos. Isso aqui não sou eu quem diz, é a Bíblia. Que nos últimos dias nós teríamos em cima dos púlpitos demônios doutrinando. Está escrito? 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por quê? Vou te explicar agora.
Porque uma das características do final dos tempos seria uma época em que os crentes iriam viver de forma em que os seus prazeres estariam sobre a vontade de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo diz assim: porque os últimos dias, olha que ele aponta para o fim dos dias, ele diz, porque os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Olha o que ele está dizendo, difícil de trabalhar. Por quê? Ele diz, a primeira característica, porque os homens seriam amantes de quem? Oh, igreja boa, meu irmão. O senhor está fazendo um bom papel, viu, pastor? Está orientando a igreja. Olha o que Paulo diz, porque os homens seriam amantes de... Não é amante de Deus, de si, do eu. Observe que Paulo inicia dizendo que eles seriam amantes de si mesmos, e ele termina com isso. Ele vai elencando, porque os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, ingratos, incontinentes, cruéis, sem afeto natural, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, só casca, tendo aparência de piedade, mas negando a essência da piedade. Paulo diz, destes, afastem-se. Observe, olha só, irmão, vamos juntar as pedras do quebra-cabeça. Vamos juntar as pedras do quebra-cabeça. Olha o que ele está dizendo. Porque as pessoas no final dos tempos seriam o que? Amantes de si mesmo. É a minha vontade, é o meu eu. Agora olha o que é interessante. Só que lá em 1 Timóteo, Paulo diz que muitos vão se desviar, porque vão ouvir uma pregação distorcida. Uma pregação ministrada por doutores e demônios. Quem é que gosta de ouvir mensagem de demônio? Tem esse tipo de gente, pastor? Tem. Se tem quem pregue, vai ter quem ouça. Quem é que gosta de ouvir mensagem de demônio? Olha só, quem é? 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, Paulo diz assim, ó. E há de chegar um tempo, e ele já chegou, em que não suportarão ouvir a sã. Tem gente, meu irmão, que só de ouvir o nome sã doutrina já dá logo uma dor nos pinhaços. Não é não? Tem algum nordestino aqui? Vixe, eu vou pregar só para tu, varão. Cadê esse povo, meu irmão? Tá aí não? Então vocês sabem que é espinhaço, não sabe? Porque quem não é nordestino não sabe não. Tu é carioca purinho, tu não sabe não. Tem gente que se ouve o termo sã doutrina, já dá logo, sobe aqui, uma dor já fica logo desconjuntada. Sã doutrina. Aí olha o que Paulo diz. Porque há de chegar um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, porque teriam como que comichão nos ouvidos e amontoariam para si doutores que pregassem segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Paulo está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas viriam às igrejas para ouvir aquilo que desejavam, as concupiscências, e iriam selecionar os tipos de pregadores que ministrassem somente aquilo que querem ouvir. O que Paulo está dizendo é que nos últimos dias as pessoas seriam marcadas por qual característica? A característica de escolher o tipo de pregação que se quer ouvir. É o tipo da pessoa que vem para a igreja não para ouvir aquilo que precisa, mas vem para ouvir aquilo que quer. Esse tipo de gente que vem para a igreja para ouvir aquilo que quer, sai daqui com o ego inflado. Mas quem vem para a igreja para ouvir aquilo que necessita, aquilo que precisa, sai daqui com a natureza pecaminosa confrontada e o Espírito Santo pingando azeite na boca do vaso. Por quê, pastor?
Observe que ele disse antes: eu vos remi e tu és. Aí olha como isso é forte, pastor Éder. Olha como isso é forte. João capítulo 10, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Lá pelos versículos 20, lá vai pancada, ele diz assim: e as minhas ovelhas. Olha o pronome possessivo. Lembra que ele disse: eu te remi e tu és? Lá em João capítulo 10 ele diz: e as minhas, olha o pronome possessivo, as minhas ovelhas reconhecem a minha. O que ele está dizendo? Só quem é minha ovelha reconhece a minha voz. Quem não é, não reconhece, não. Quem é minha ovelha, a mensagem pode ser chicote, pode ser lapada, como diz lá no Ceará, muita pisa, mas ele fica com a boquinha aberta dizendo: fala, Senhor, que o teu servo... Tem alguma ovelha do Senhor aqui? É agora que o caldo vai engrossar, meu irmão. Olha só. Vixe, meu irmão, já acabou. Hã? Meia-noite e meia? Olha só. Só que olha só, meus irmãos. Hoje as pessoas vivem de qualquer forma. Falam qualquer coisa. Andam de qualquer jeito. E dizem que é crente. Passa o dia inteirinho, meu irmão, na rede social. É no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp. Ressuscita até o Orkut, meu irmão, o caboclo. Passa o dia todinho. Aí chega aqui com a cara mais lambida do mundo, dizendo: Senhor, eu quero algo novo. Manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Será que ele vai mandar? Olha o que é interessante. Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: vinde a mim. Olha como é que inicia o versículo. Ele diz: vinde a mim todos. Jesus está de frente para a multidão. E ele olha para o povo e diz: venham a mim todos. Aí ele descreve quem são esses todos: os cansados e sobrecarregados. Só que dentro do bojo de cansados e sobrecarregados estão todas as classes de pessoas. Ele está dizendo: para vir até diante de mim, preste bem atenção nisso, que isso aqui é forte. Para vir até aqui, ó, diante de mim, ele está dizendo: pode vir todos. Vem o alto, vem o baixo, vem o preto, vem o branco, vem o rico, vem o pobre. Para vir até diante de mim, pode vir todos. Isso é Mateus 11, 28. Só que quando você vira um pouquinho mais as páginas da Bíblia, Mateus 16, 24, o discurso muda. Porque aí ele diz assim, Jesus: quando eu virar as costas, aí já não é todos, ele diz: aquele que quiser vir após mim. Eu vou até molhar a goela aqui, porque o negócio vai pegar fogo. Eu não vou nem pedir para você dar glória, porque ele disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, meu irmão, vou repetir. Mateus 11, 28, ele diz: para vir até aqui, ó, diante de mim, venha todo, do jeito que tiver. Da forma como você está. Pode vir. Agora, quando eu der as costas, se você quiser vir até atrás de mim, ele diz, aí ele não diz todo, ele diz aquele, porque não vai ser todos que vai ter essa coragem. Aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê, irmãos? Oh, coisa boa! Ele diz: negue-se a si mesmo, ou seja, mate o seu eu, mate as suas vontades, esvazie o vaso, para que Deus possa enchê-lo daquilo que é novo. É por isso que Paulo dizia assim, ó: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é. Aí o crente se acha demais. Oh, meu irmão, oh Jesus, me segura, que eu quero ainda voltar aqui de novo.
E eu não quero chicotear demais. Aí o problema, meus irmãos, é que o crente não quer se esvaziar do eu, ele quer ficar cheio dele. Olha para cá, olha para cá. Eu vou molhar um pouquinho o chão aqui, tá, pastor? Aqui é tu. Cheinho, até a tampa, até a boca. Chega os beijos estão melados. Aí tem outro copo aí cheio aí? Não vai nesse aqui mesmo. Aqui é Deus. Aí Deus vai te encher. Como é que enche, meu irmão? O que vai acontecer? Vai desperdiçar. Aí para que o novo possa vir até você, você tem que fazer o quê? Esvaziar, para que o novo possa dar. Oh, meu irmão. As minhas ovelhas reconhecem a minha. Está falando. Ele está falando. Olha o que Paulo disse. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz: se alguém acha que pode confiar na carne, eu posso muito mais ainda. Porque eu sou hebreu de hebreu, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu. Segundo os preceitos e mandamentos da lei, eu fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, de tal forma que eu considero todas essas coisas como esterco, excremento, ou como fezes, para que eu possa ganhar a Cristo, porque o que mais vale na minha vida não são os meus títulos, não são os meus anéis, não são os meus diplomas, o que mais vale em minha vida é a preciosidade da grandeza de Deus. Se você pode glorificar a Deus, meu irmão, se você necessita de algo novo, então você Olha como isso é interessante, mas o problema, meus irmãos, agora eu vou caminhar para o final, o problema é que tem pessoas, olha o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, olha o manto, olha o manto, Jesus está aqui na frente, não está? Está não? Jesus está aqui, irmão. E eu sou seguidor dele. É tu. Você é seguidor de Jesus. Eu matei a minha vontade. Então, quando Jesus caminha, que ele dá o primeiro passo, eu boto meu pé em cima da pegada dele. Quando ele dá outro passo, eu dou em cima da pegada dele. E ele vai caminhando e eu vou seguindo. Só que tem gente, segura aí. Tem gente, meu irmão, que parece que não matou eu, não. Ele está caminhando, ele bate no ombro de Jesus e diz assim: Jesus, não quero ir por aí, não, quero que o senhor vá por aqui, ó, vá. Isso está certo, irmão? Está errado. O crente se esvazia de si, para poder ser seguidor de Jesus. Jesus vai caminhando e você vai junto, vai caminhando e você vai junto, vai caminhando e você vai junto. Por onde ele for, você vai. Aonde? Confiando nele. É aí que se cumpre o versículo de número 2. Ele diz: e se você passar pelas águas, você está confiando nele, então as águas não vão te submergir. Se ele passar pelo fogo, você vai junto e as chamas não vão te queimar. Se você descer o vale, você vai junto e não vai passar prova. Se você subir a montanha, você vai junto e não vai se cansar. Por quê? Porque Jesus é quem garante. Deus! É aí que ele diz que vai fazer algo novo. Eu vou encerrar, meus irmãos, com isso agora, preste bem atenção. Quem segue a Jesus, confiando no seu grande poder, confiando que ele pode fazer todas as coisas, que ele está desenvolvendo algo maravilhoso por sua vida, ele não abre a boca para murmurar. Ele está caminhando e está seguindo Jesus. Às vezes Jesus passa pelo vale, meu irmão, e você vai junto, porque a vida do crente não é uma constante. Isso é um evangelho podre, dizer que você vai viver sempre no mar de rosa, não. A vida do crente é que nem uma senoide. O que é isso? É aquela seta que vai lá embaixo,
depois vai lá em cima, depois vai lá embaixo, depois vai lá em cima. Assim é a vida do crente. Às vezes ele está lá no vale, mas depois ele está lá no monte. Depois ele está lá no vale, depois ele está lá no monte. Aí você não entende nada do momento que você está vivendo. Você diz, eu estou seguindo a Jesus, estou caminhando nos passos de Jesus, estou lendo a Bíblia, participando dos eventos da igreja, estou orando, mas estou passando uma prova tão difícil, não estou compreendendo nada. Aí ele diz para você, João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço agora, você não entende e não compreende, mas chegará o dia em que compreenderás. Ele está dizendo, nesse momento, fica quieto, porque eu estou trabalhando por sua vida. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por sua... Deus! Aí ele diz, fica quieto, não murmura, canta o hino 302 da harpa, em vez de murmurares canta um hino de louvor a Deus. O hino 302 da harpa diz assim, se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e então por fim libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. Agora olha o detalhe. Ele manda você se esvaziar para quê? Para que ele possa te dar algo. É bem na verdade, esse novo ele já te deu. Ele só quer pingar umas gotinhas de óleo lá para tirar o ferrugem. Aí às vezes Deus usa desse expediente. Deus é masoquista? Não. Mas às vezes Deus usa desse expediente da dor para nos trazer grandes lições. Deus está no controle. O desejo dele é que você tenha maior intimidade, maior relacionamento com ele, para que esse novo venha aflorar, venha transbordar. Aí você diz assim, mas pastor, é porque o senhor não está na minha pele. O senhor não sabe como é ardente a minha vida. O senhor não sabe como é estranho tudo que acontece à minha volta. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, mas a Bíblia sabe. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14 diz, amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis, e se pelo nome do Senhor sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Aí eu encerro, meus irmãos, eu encerro com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Olha como isso é forte. Pastor Heber, todo mundo só gosta do versículo 9. Só do 9. Todo mundo. O versículo 9 diz assim, porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Bonito, né? Esse é o versículo 9. Aí o cabo diz assim, espera aí. Coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, rapaz, só pode ser a nova Jerusalém, a mansão celestial onde nós vamos morar. Não está tão correto não. Por quê? Por causa do versículo 10. Que tu tem preguiça de ler, só gosta do 9. Vou repetir o versículo 9. Porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Agora olha o versículo 10. Mas, conjunção adversativa, Deus nulas revelou
Revelou o quê? Essas coisas que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu. Olha o que ele diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus prescruta as mais profundezas de Deus e traz e revela ao nosso coração. O que Paulo está dizendo é, quanto maior a intimidade com o Espírito Santo, quanto mais eu mato meu próprio eu, mais o Espírito Santo tem liberdade de trazer do coração do Pai para o meu coração aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu e nem subiu ao coração do homem. E aí eu estou pregando para assembleanos, digam amém. Pois então vamos tirar a prova agora, a prova dos 9 fora. Eu estou pregando para assembleanos, então vamos tirar a prova dos 9 fora agora. Alguém lembra da prova dos 9 fora? Ou só eu? Vamos dizer que só eu que sou velho. O povo não sabe mais o que é isso não, a prova dos 9 fora. Não dá erro na conta. Olha só, Paulo está dizendo que quem tem mais intimidade, ele está dizendo coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nem subiu o coração do homem. É por isso, se tu não der glória a Deus, meu irmão, eu vou sair daqui voado. Olha o que ele diz. É por isso que quem ora mais, vê coisa que nem todo mundo vê. É por isso que quem jejua mais, ouve coisa que nem todo mundo ouve. É por isso que quem se consagra mais matando eu, recebe no coração projetos que nem todo mundo recebe. Deus está te convocando hoje, querido, a matar o seu eu, para que o novo de Deus se manifeste com poder. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha aí, são 9h20. Vou terminar, que senão vocês vão ficar zangados. Mas eu vou sair daqui feliz se eu tiver a convicção de que Deus falou contigo. Deus falou com você? Deixa eu te contar um testemunho para encerrar. Eu era conscrito na fé ainda, irmãos, era menino. E eu ouvi um testemunho de um garoto, de um jovem, isso me despertou muito. Esse garoto orava a Deus e pedia a Deus assim, Deus, olhe para mim. Ele dizia assim, Deus, me revela o que é que está por trás da oração. Pedido estranho, né? Ele dizendo, Deus, eu quero saber o que é que está por trás da oração. Fala comigo, Deus. Só quem é espiritual pede esse tipo de coisa, irmão. Ele diz, Deus, fala comigo. E ele conta que durante 6 meses, ele orou e jejuou, pedindo que Deus falasse com ele o que estava por trás da oração. Nesse testemunho ele conta que um dia ele se ajoelhou no quarto de sua casa e começou a orar. As palavras em português foram falhando, ele começou a falar línguas estranhas e sentia-se como um clima agradável. Ele conta que repentinamente sentiu como se o seu corpo flutuasse. Ele disse que a presença de Deus inundou aquele quarto de uma forma tão grande que ele achou que tinha passado 20 minutos de joelhos. Ele passou 8 horas orando. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos muito cheios de nós. Coisas que o olho nunca viu, algo novo. Eis que faço uma coisa nova. O problema é que nós não desejamos Deus, assim como o vigilante deseja o raiar do dia. Nós não queremos Deus, porque para querer Deus
Oh, Jesus. Para desejar Deus, ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em... A gente não quer fazer isso, porque para isso exige renúncia. Eu não tenho dúvidas que Deus quer transportar você dessa dimensão para a dimensão espiritual, onde coisas acontecem. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, mas tem pessoas aqui que podem corroborar o que eu vou dizer agora. Houve um tempo que a gente não precisava fazer muito esforço, Deus já se manifestava com um poder tão grande. De um lado era pessoas falando língua estranha, do outro pessoas interpretando. Eu me lembro de um tempo em que o novo era tão comum que a gente ouvia pessoas em cânticos espirituais. Você já ouviu alguém cantar de forma espiritual? Você acha que esse não é o desejo do Espírito Santo? O desejo dele é que você morra para o mundo e viva para ele, e desfrute das benesses de Deus. Ele diz para você: hoje eis que faço uma coisa nova. Aí ele manda perguntar para você: e por que você vive do mesmo jeito todos os dias? Albert Einstein disse que é uma insanidade querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Se você faz o que todo mundo faz, você vai receber o que todo mundo recebe. Agora, se você faz aquilo que ninguém faz, se prepare, porque Deus vai derramar algo novo em sua vida. Amém? Amém? Deus falou com você? A hora já está avançada, eu devolvo o microfone ao pastor Heber.